noite. Está começando, estou interrompendo ele aqui, mas está começando o primeiro, finalmente, jornal da TVA. Hoje, dia 11/4/2024. É isso mesmo, 11/4/2024, uma quinta-feira. E hoje a gente vai trazer algumas notícias. Ontem a gente fez apenas uma apresentação, caso você não tenha visto, tudo bem, mas hoje a gente vai começar o fato das notícias da região de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, Mariana, Barbacena e algumas notícias de enfoque nacional que influenciam aqui na região e algumas voltadas cá para a nossa região também. Então, sem muitas delongas, falar a primeira é sobre o embate sobre um reajuste salarial do governo. O governo federal estuda um reajuste salarial dos servidores acima de 19%. Só fazer aqui um adendo. Eu sou o Júlio, ele é o Luiz. Luiz Adelino. A gente se apresentou ontem e acha que já não precisa mais, nem precisa. Eu sou o Júlio. Para você que está chegando agora e não viu o programa anterior. Eu sou o Júlio, ele é o Luiz. Então vamos lá. O governo estuda aí um reajuste salarial dos servidores da educação, tá? Acima de 19% até o ano de 2026, de acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Zelak. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, que o nome dela é complicado. Mas ela falou isso hoje, né? Quinta-feira, dia 11. E por enquanto, a prioridade das negociações é dos técnicos administrativos de instituições federais que já estão fazendo greve aí há algum tempo. A proposta inicial do governo para o funcionalismo federal começou com um reajuste de 9% dado no ano passado, 2023, e em acréscimo eles prometeram mais 2 reajustes, um no ano que vem de 2025 e um em 2026, de 4,5% cada um. A somatória de tudo até o final do governo, né, desse atual governo Lula, a gente não sabe se vai vir outro, mas até o final desse atual governo Lula é de cerca de 19%, contando que a inflação acumulada para esse período aí de 2023 a 2026, que é o da gestão, é de 16,5%, o que dá um aumento real de 2,5% acima da inflação. Né? O resto ali vai ficar na mesma devido à desvalorização da inflação. A ministra disse o seguinte, aqui, abre aspas, nesse momento estamos discutindo no governo um espaço orçamentário não só para a educação, mas para os demais servidores, para que a gente possa ter um valor acima desse. Tá? Por outro, aí fecha aspas. Por outro lado, o ministro da Fazenda, né, o já conhecido de todo mundo, Fernando Haddad, disse ontem, dia 10, que a equipe econômica está fazendo os cálculos para ver se há espaço para reajuste maior aos servidores nos próximos anos. Tá? Ele acrescentou que em 2024, esse nosso ano agora, isso não vai ser possível, pois o orçamento já está fechado. É uma situação complicada essa, porque o pessoal talvez precisaria, talvez não, né? Com certeza precisaria desse reajuste agora. Em 2024, a gente falou no programa passado, o dinheiro, o nosso real não está valendo quase nada. A gente pega R$100 ali, vai no supermercado e a gente a compra do mês, né? E a inflação, 200, 300. A inflação não pausou esse ano, né? Não vai ter aumento esse ano, mas a inflação ela está ativa esse ano. Ontem também a gente teve uma fala do presidente de que a Zelak, eu não sei se é o nome dela, que ela está fervilhando de problemas. Mas que brasileiro que não está fervilhando de problemas, né? O Brasil em si está fervilhando de problemas. Ele disse que ele defende o direito de greve, o que na verdade é ser coerente com a história dele. Né? Ele não poderia, pelo histórico que ele tem de sindicalista, de ser contra a greve de qualquer forma. O que para mim pega nesse ponto aqui, a gente vai falar mais para frente sobre o DPVAT, tá?
Se prepara que tem essa bomba aí. Tem um Se DPVAT. prepara que tem essa bomba aí que tá voltando. Infelizmente não é fake news. Queria que fosse. Não, é real. Tá? A gente vai falar sobre o DPVAT. Mas o que pega pra mim? Essa fala do Haddad aqui de que não há dinheiro, não há como fazer esse aumento no momento atual. O que pega pra mim, minha opinião, Júlio, é a seguinte. Deixando claro aqui que a gente não é formado em economia, a gente não tem um entendimento profundo sobre economia, a gente está passando para vocês as notícias, nos debatendo. E da minha opinião de cidadão. E dando opinião de cidadão. Que é, assim, a gente é cidadão como você. Então, é o nosso direito de fazer essa mas a minha opinião, não representa a opinião do Luiz, ele vai falar dele se ele quiser. Mas a questão para mim que pega é o seguinte. O governo tem aumentado as taxas de impostos. Aumentou o combustível há pouco tempo, as compras da China aumentaram as taxas. Eu sei que tem muita gente que diz, não, mas as taxas sempre existiram, elas só não estavam sendo cobradas. As taxas existiam a 60%. Agora, atualmente, você vai fazer uma compra, essas taxas estão ali na média de 92%, algumas chegam até mais de 100% do próprio produto. Só um pouquinho. Porque a taxa, ela ainda conta não só o valor do produto, mas ela conta o valor do frete, o que faz com que aumente o valor do imposto. Ao mesmo tempo, e aí vai voltar o DPVAT, a gente vai falar sobre isso, ao mesmo tempo, a gente tem visto algumas decisões extremamente estranhas, para dizer o mínimo, de perdão de multa de empreiteiras e algumas outras corporações que foram julgadas e deferidas multas e foi perdoado, coisa de bilhões. Então, assim, para mim é estranho que um governo que se elege dizendo trabalhar para o povo, diz para o povo, vocês vão ter que pagar mais. E diz para o cara rico, bilionário, não, você está perdoado. Você se envolveu de acordo ali com o que foi julgado, você se envolveu em corrupção, você se envolveu em coisa, você lesou os cofres públicos e você vai ter que pagar por isso. E de repente agora diz, não, você não vai mais pagar por isso. Inclusive algumas, pelo que parece, estão ganhando licitações para voltar a atuar. Inclusive até mesmo com nomes diferentes. Né? Com nomes diferentes, mas com a mesma sociedade, ali, a mesma estrutura societária, só mudou os nomes. Então o que pega para mim disso é botar essa cobrança em cima de quem tem menos. Inclusive saiu esses dias notícia de que o governo está estudando flexibilizar o piso. Eu não estou falando de teto, eu estou falando do piso mínimo. Flexibilizar o piso salarial das categorias de educação e saúde. Então, cara, flexibilizar o piso de educação e saúde num país como o Brasil é ilusório demais. Para favorecer outras coisas é complicado. Ao mesmo tempo que você tem aí gastos astronômicos em muitos pontos, cartão corporativo. Isso, eu estou falando de dados oficiais. Você entra lá no portal de transparência, tem lá. O cartão corporativo do atual presidente, ele está maior do que o do antigo presidente, que já era absurdo. Eram gastos astronômicos e agora continuam com diário em hotel de R$80 mil. Cara, uma casa do Minha Casa Minha Vida está o quê? 140 mil. 2 diárias num hotel paga a casa de alguém do Minha Casa Minha Vida. Fora a cama que compraram de 40 mil. E isso são números oficiais dados pelo próprio governo. Deixando claro para todo mundo, pelo amor de Deus, a gente não é PT, a gente não é PSOL, a gente não é Lula, a gente não é Bolsonaro. A gente está focado na notícia, focado em comentar a respeito da realidade do que acontece. Não é um ataque ao governo, não é nada. São dados são comentários. É só um comparativo do que eles dizem e do que está sendo feito.
Porque quando chega a eleição, as pessoas meio que elas esquecem o que elas passaram e elas vão no discurso. É verdade. Então é importante você, que é servidor público, que acompanha, que acompanhe mesmo as notícias, não só aqui, vá se informar em outros lugares, ter outras opiniões, mas que o governo tem gastado muito e poupado muito dos ricos. E é um Robin Hood ao contrário, infelizmente. Então, assim, dizer que não há orçamento para professor, para a área da saúde. Houve cortes recentes, se você for pesquisar, no farmácia popular. Corte de bolsas de faculdades, corte de remédio de farmácia popular. Enquanto, de outro lado, essas empresas e essas multas seriam dinheiro para ser investido nisso. Então é meio complicado perdoar aquele que foi julgado. É lógico que aí há toda uma questão jurídica do processo ali, que foram julgados naquela coisa da Lava Jato, houve toda uma questão de anulação por causa de como foi conduzida a Lava Jato, aí não vou entrar nesse mérito, mas seria uma questão talvez de reabrir essas investigações, eu não entendo exatamente como funciona, mas não só perdoar e dizer, olha, tá tudo bem, a gente não tá chateado com vocês lesaram o país, porque não foi um estado ou outro, foi um país inteiro, vocês lembram aí, quem acompanhou o Jornal Nacional, na época foram, nossa, dezenas de milhares de dinheiro. Havia uma planilha com o nome de 1.800 políticos envolvidos. Então, assim, agora perdoar essas pessoas e bater com chicote no lombo do trabalhador é complicado, né? Então, assim, o presidente dizer que defende o direito à greve é uma coisa, mas o ideal é trabalhar para que não fosse necessário ter essa greve. Né? E já falando em greve, a UFMG, né, sabendo, está tendo uma votação lá para decidir se a greve dos professores será deflagrada das Minas Gerais. E assim, são 228 votos a favor e 140 contra. Então, com isso, a instituição adere à paralisação dos docentes a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de abril. Depois de um mês de greve entre os servidores técnicos administrativos. É esse ao qual a ministra falou que as negociações estavam. Embora a greve tinha sido aprovada, então a participação é assim, não é aquela coisa obrigatória, né? É optativo por cada professor. Mas creio eu que se o setor técnico já está parado, o pessoal vai aderir também. Até porque é complicado 10 professores aderem à greve, um não. E aí você tem um aluno que às vezes ele vai ter que ir lá para assistir uma aula. Se ele mora na cidade é uma coisa, mas tem que pegar a van. Cara, é muito complicado. O problema do deslocamento E a UFMG conta com muita gente de outros lugares. Sim. Da FAEST principalmente. E às vezes não tem como ficar lá, né, numa república durante a semana, trabalha aqui, né, durante o dia e tem que fazer esse deslocamento e fica complicado. Você chegar lá na faculdade, todo mundo greve, como é que é a situação? Pagando mensalidade, mesmo às vezes quem é bolsista tá andando no trecho, está participando de um monte de coisas referentes à faculdade e chegar lá não ter nada acrescentar para si mesmo é complicado. E aí a questão de quem refém, né? E aí a questão de quem depende de van, saber se a van vai dizer, ok, enquanto estiver parado, não vou te cobrar mensalidade. Verdade, mas normalmente não é assim que acontece. Não é assim que funciona, porque o cara da van também é o trabalho dele fazer o transporte. Então, assim, a greve é um efeito dominó. Né? Atrapalha desde o estudante, desde o cara que dirige a van, desde o porteiro que deixa se de desloca, que vai para a receber faculdade, a pessoal da cantina e etc. Então, assim, a gente torce para que essa situação se resolva, né, da melhor maneira possível. Aí, à medida que a gente for tendo novas informações, a gente vai atualizando, mas fique aí você ciente, caso ainda não está sabendo, o FMG, a partir de segunda-feira, dia 15, está de greve por tempo indeterminado. E justamente por isso que eles colocaram, já falando direto, esse ano não tem jeito.
Tem jeito, então só pro ano que vem, olhe lá, porque tem 2026 aí também. Tá? Então a gente torce para que encontrem uma solução no meio desse caos, né, que favoreça todo mundo ainda no ano de 2024. E que de preferência não seja novas tributações em cima da gente. Para compensar, né? Um outro ponto que é frente ao dia de hoje, que é um prazo máximo, é o prazo para o Lula sancionar o veto às saidinhas, né, em feriados. Então, o presidente Hoje Luiz... é o último dia. Hoje é o último dia. O que você acha sobre isso, Júlio? Sua opinião como cidadão sobre a saidinha? O cara cometeu o crime, foi preso, pelo crime que ele cometeu, foi julgado, viu que o cara é criminoso. Tem gente que pensa assim, mas às vezes o cara tá lá dentro, o cara é inocente, o cara tem direito de sair. Não. Vou pegar um exemplo de um criminoso, julgado, preso, condenado, saiu. Então, aqui a gente tem alguns dados aqui, mas tudo isso é muito complicado pela questão de que você tem crimes e crimes. E no Brasil, os crimes eles não são meio que medidos pela gravidade, mas sim pela faixa de renda da pessoa. É o que a gente está falando do outro. Pequeno detalhe. Né? Então, às vezes você tem alguém... Vou dar um exemplo. Final da semana passada, houve um caso de um rapaz que estava pilotando um Porsche. Não podem falar que ele estava dirigindo. Belo Horizonte, não foi? Eu não lembro se foi Belo São Horizonte Paulo. ou São Paulo. Foi São Paulo. Ele estava a 120 por hora, se não me engano. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Numa avenida, era 3, 4 horas da manhã, embriagado, num Porsche. Né? Você não dirige um Porsche se você não tem dinheiro. Verdade. Ainda mais aqui no Brasil. A 120 por hora e bateu em um Uber. Que estava ali. Era um senhor, né? Senhor de idade que veio a óbito, faleceu. Na hora. Foram chamados ali a socorro e polícia. E esse cara, embriagado, foi liberado para que ele fosse sozinho. Ele não foi levado pela equipe policial ou pela equipe de pronto-socorro, de nada, com acompanhamento. Ele foi sozinho, disseram, pode ir lá. Ou seja, liberaram ele e o senhor morreu ali na hora. Liberaram ele para ir sozinho ao hospital. Ou seja, você sai da cena de flagrante. Só um adendo a essa notícia. Ele disse que os transeuntes que estavam passando na hora, viu, né? Pegou o celular dele, ligou para a mãe dele. Disse, olha, seu filho está acidentado aqui. A mãe dele que retirou ele da cena. A mãe dele levou ele para o hospital. Então, mas sem acompanhamento. Sem acompanhamento de polícia, sem nada. E levou ele para casa. Tipo, a polícia ligando para os dois, ligando para todo mundo, procurando onde estava e tal. Ela estava dormindo. Ele estava dormindo. Então, eles já estavam em casa. Provavelmente já tinham acionado um advogado que falou, espera aí. Então, assim, foi depois, mais tarde, que ele se apresentou. Já tinha passado flagrante, um monte de complicações. Pediram a prisão preventiva dele e a justiça negou. A juíza que negou a prisão dele foi uma mesma juíza que tinha mantido uma prisão de um rapaz por um furto de uma coisa mínima. Né? Não foi a mão armada, o cara furtou alguma coisa que eu não lembro, mas era uma coisa irrisória se você for comparar. Os medidas totalmente diferentes. E aí, então, disseram, ele tem que pagar uma multa ali de 500 mil, ou seja, o custo da vida daquele senhor é 500 mil, um dinheiro que vai para o Estado, não vai para indenização. A gente não está falando de 500 mil de indenização, a gente está falando de multa, que dinheiro vai para o Estado. A família ainda tem que entrar com indenização. Quem sabe agora com a volta do DPVAT eles ganhem aí uns 5 mil para pagar o enterro. Infelizmente, 5 mil não paga nem o caixão. Pois é. Mas aí a questão da saidinha é essa. Você tem pessoas que cometeram crimes graves e pessoas que cometeram crimes leves. A gente sabe, teve, durante as manifestações lá de 2016, teve um rapaz que foi preso com vinagre. Vinagre? Com vinagre, porque disseram que vinagre seria usado na construção de bomba. Meu Deus. Cara, mas o cara podia só estar voltando do mercado. Ele foi preso
com vinagre e ficou preso alguns anos ali na cadeia. Assim, se você estiver indo no mercado a pé, você não compra vinagre, não. Pois é. Essa cara de... cara de terrorista. É. Mas, então, como é que a gente avalia essa questão? Você tem gente que tá ali, teve a vida destruída, às vezes, por uma besteira. Uma besteira. A pessoa, às vezes, ela roubou um pão pra comer. Roubou um pão para comer. E essa pessoa, dizer que ela não tem direito à tal da saidinha, é complicado, porque essa pessoa, se for pensar, ela infringiu a lei, mas o crime dela é tão leve, sendo que um rapaz que matou o outro, alguém embriagado, pegou um carro a 100 e tantos por hora, é homicídio culposo. Ele assumiu ali a responsabilidade de tirar a vida de alguém. Ele não vai preso. É aí que a justiça falha. Então, assim, o problema não é a questão da saidinha, por exemplo. O crime menor, você cometeu um crime menor, você roubou um pão, você pode sair para ver sua família. Você que assassinou 3 pessoas, você não pode. Então, assim, ou cancela tudo ou deixa do jeito que está. O grande problema é na hora de pegar o que foi o acontecido, o crime que aconteceu, julgar. Ali, às vezes, um pai de família desempregado, também por conta das atuais coisas do país, está desempregado e roubou, sei lá, uma sacola de pão para levar para o filho comer e foi preso. Então, assim, o juiz que dá a sentença para uma coisa, vai me desculpar, e deixando o cara do Porsche de boa em casa, dormindo, sonhando com o próximo Porsche, né? A gente sabe que acontece, já houve casos onde um rapaz foi preso com 0,6 gramas de maconha e na mesma semana um rapaz com 140 quilos não foi preso. Porque ele era filho de uma desembargadora, isso aí tudo você acha no Google, filho de uma desembargadora, ele foi mandado para uma clínica de reabilitação porque porque ele é considerado doente do vício. Só que 140 quilos não é para uso próprio, né? A menos que ele seja aquele cara do meme do cigarro, muito antigo. É pro meu consumo. Tem um Monza lá todo capotado, cheio de cigarro do Paraguai. Isso aí. 140 quilos. Então, você tem essas questões. A saidinha, para mim, ela não seria um problema se ela fosse dentro dessas questões de crimes mais leves, de pessoas. É difícil o Estado avaliar, porque. Assim, crimes hediondos, como foi? Se você for avaliar você não pode sair. Psiquiatras que fazem avaliações forenses, você vai ver que existe. Eles falam. O psicopata, a pessoa que não tem remorso, ele é muito manipulativo. Ele consegue manipular, em muitos casos, uma avaliação psicológica que é feita de forma superficial. Porque existem avaliações psicológicas que são feitas por psiquiatras mais experientes e existem outras que são feitas por pessoas menos experientes. A gente sabe que o sistema Brasil é imenso, é muito difícil. Então, essa questão aqui, até tá aqui, o Lula tem até hoje para decidir se sanciona ou veta o projeto que proíbe as saidinhas. O Congresso concluiu a discussão do texto mês passado e a proposta está lá, então, na mesa dele até então para ser votada hoje, para ele decidir se vai ou não. Eu entendo o impasse porque você tem, se você veta tudo, você está vetando gente boa. Gente, por que a gente fala assim, cara, um cara que roubou um pão, uma carne ou alguma coisa, porque o filho dele está chorando de fome, cara, é difícil falar assim, essa pessoa é ruim. Às vezes essa pessoa ela foi negada tudo na vida. É verdade. E a única forma que a pessoa encontrou na vida foi essa. No momento de desespero ali, às vezes dentro do mercado, ele pegou um negócio, colocou dentro da blusa, achou que ninguém ia ver e foi preso. Inclusive tem um filme, vocês não assistiram, Denzel Washington, e o filho dele está com problema de coração, precisa fazer uma cirurgia. Sim. E assim, eles não têm dinheiro, não têm plano de saúde, e a esposa dele fala com ele, você tem que fazer alguma coisa.
né, cria mais ainda mais uma pressão ainda na cabeça dele. Fala, você tem que fazer alguma coisa. Sequestra o hospital e faz o pessoal operar o menino dele. Então, assim, não que a história seja essa, né? Não vou dar um spoiler aqui, mas ele faz de tudo ali no desespero, né? Já sabendo que ao final daquela jornada já seria preso, já seria condenado, né? Porque levou a arma, apontou a arma na cabeça de fulano, de ciclano. Mas assim, tudo pro bem da família, pro bem do filho, pro Juliano aqui. É que é diferente de uma pessoa que, para ganhos pessoais, vai fazer tráfico, vai fazer qualquer, né, vai cometer sequestro ou crimes piores que a gente tem visto aí saindo livres. Então, se você aprova, você está barrando gente que cometeu um deslize, nem deveria ser preso, mas está preso. Tem gente que vai preso sem ser julgado, fica ali na prisão preventiva 3 anos, depois descobre se não cometeu crime. E aí essa pessoa está ali. Se você veta e fala assim, não aprovo isso, a gente entra aqui nos dados que estão... Foi o Ricardo Lewandowski, né? O Lewandowski já se adiantou, né? Atual ministro da Justiça, entrou no lugar do Flávio Dino, que agora está na STF. Ele se pronunciou da seguinte forma, né? Referente a essa proibição. Contraria, né, princípios da Constituição brasileira e tal. E ele disse assim: nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirmou. Preservamos praticamente na íntegra o projeto e simplesmente estamos sugerindo o veto à proibição de visitas à família em datas especiais. Na Páscoa, no Dia das Mães. Inclusive, a família é importante do ponto de vista cristão. Então, assim, tem um veto aí, a proibição nos dias especiais, né? O projeto da saidinha, esse projeto que está para o Lula aprovar ou vetar, e aqui o Lewandowski está dizendo que eles vão aprovar esse projeto vetando apenas algumas partes, ele acaba com a saidinha como um todo. Aqui o Lewandowski está dizendo que o Lula deve passar o projeto que finaliza as saidinhas, mas permitir que a visita à família, porque existem várias outras coisas dentro da saidinha. Tem a de fim de semana, que houve muita ironia um tempo atrás, quando a Suzane von Richthofen foi sair no Dia dos Pais. Desculpa a risada, mas... mas assim... É incrível isso aí. Mas assim... Pra quem conhece o caso, pelo amor de Deus. Mas há saídas de fim de semana, algumas outras coisas, e o semi-aberto a pessoa já está ali, de dia ela pode trabalhar, fazer um curso e volta e passa a noite na... Aqui, o Lewandowski está dizendo que essas pessoas que já estão em regime semi-aberto vão ter a autorização para sair nessas datas especiais. O resto do projeto deve passar. São 118 mil pessoas. 118 mil presos. Mulheres, né? Que aí, só que dentro desse semi-aberto, a gente tem alguns que saíram, porque a grande parte da polêmica foi por causa da saída de Natal e Ano Novo. Eu acho que teve um preso que cometeu um crime na saidinha, né? Sim, vários cometeram. Até tem um aqui que é o que trouxe o debate à tona. Né? Então aqui há uma fala aqui também do Lewandowski que é complicada, que é a família é importante do ponto de vista cristão. Aí ele já levou a situação para o lado religioso da coisa, o Estado sendo laico, ele tem que respeitar todas as religiões. Com certeza. Então, assim, a pessoa que é de outra religião... Até mesmo quem não acredita em nada, quem não se apega, não tem a fé em nada, né? Mas aí, sim, você não pode usar uma religião, essa que é a questão do Estado laico, você respeita todas. Não dá para usar uma... Pode generalizar. Pode. Então, assim, essa fala é um tanto quanto complicada num contexto geral. Mas eu entendo o que ele está falando,
Eu não acho que ela seja problemática por si só, mas quando a gente vai considerar o governo, o Estado, ele não pode pensar só no ponto de vista cristão. Então, aqui, de acordo com... São 118 mil presos no total, né, que fazem essas saídas em determinados momentos. E aqui, ó, ao vetar o trecho que impedia a visita às famílias, o governo teve que vetar também o dispositivo que impedia os presos no semiaberto de sair para atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Aí cursos, procurar um emprego. Isso porque os dois pontos estavam interligados. A proposta que restringe a saidinha foi aprovada em definitivo pela Câmara no mês passado, né? E com o objetivo de modificar trechos da legislação que trata da saída temporária dos presos. A saidinha ela já existe há algum tempo, mas devido a muitas polêmicas que ocorreram, veio à tona essa discussão, já é antiga, né? Tá aqui a discussão no Congresso sobre as restrições temporárias, começou em 2013. 2013, governo Dilma, se eu não me engano. Acho que sim. Agora, o Lula vai fazer ali uma análise, né? Esse veto, ou essa liberação, de acordo com o Lewandowski, ele vai passar, vetando apenas algumas partes. E essa escolha dele vai ser analisada por deputados e senadores que podem manter ou derrubar a decisão do presidente. Eles fizeram ali um bem bolado entre eles, assim, olha, vai ser assim. Manda para ele, ele olha e vai assim, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Volta para eles e eles vão falar assim, eu concordo com a visão dele, não concordo. Vai haver ali um novo julgamento para que não fique mono, né, a decisão. É o que a gente tem visto em alguns outros casos. Eu acho que eles têm que continuar buscando um processo de ressocialização. Sim, presos, né? Isso completamente. De quem está querendo ter essa saída. Não, se você sair, beleza, vamos fazer um curso, vamos tentar te introduzir novamente na nossa sociedade, como já acontece em outros países, né? E assim, manter o vínculo da preso com a sociedade, com o mundo lá fora, né? Então, assim, de acordo com o seguinte, e a gente torce também que consigam resolver para que fique de uma forma que ajude a todos, né? Não liberando todo mundo, igual está fazendo, mas tendo um estudo antes de nada, saber quem está saindo, para ver o que aquela pessoa está fazendo ali. Houve saída de líder do PCC, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, que estava no semi-aberto, ele acabou saindo. Então, que... detalhes sobre o PCC. Então, aqui, ó, a gente tem essa discussão no Congresso sobre restrições. Começou em 2013, mas ganhou força após o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha. Isso ocorreu em Belo Horizonte, agora em janeiro. As imagens circularam aí pela internet, que foram captadas por uma câmera de segurança. Aí vai vir aquela pessoa que defende, aquela pessoa que sempre vem comentar aquela situação referente a policial, porque tem gente que acha que todo policial é ruim, todo policial é mau. Mas ele é policial, ele estava correndo risco de vida. Tendo saidinha ou não, em algum momento ia acontecer. Mas aí eu pergunto a você, se fosse uma mãe, se fosse sua filha, se fosse uma criança, a gente não sabe quem está preso, não sabe quem está saindo. Então, da mesma forma que o cara matou um policial, pode ser qualquer um. Então a gente nunca é que a gente deve menosprezar a pessoa pela profissão. Não é fácil. E assim, é uma situação bem complexa. Então, toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais. Isso não tem jeito. Existem bons policiais, maus policiais, assim como existem bons cabeleireiros, más cabeleireiras. Ele vai lá, vai detonar o seu cabelo enfim. Existem, por isso que eu tô de boina, né? Existem profissionais ruins aqui na cidade. A gente não vai dar essa notícia hoje, mas houve um caso de assassinato ontem.
Eu não estou rindo do assassinato, eu estou rindo dos maus profissionais. Que foi cometido aí por um açougueiro, fez bons açougueiros, maus açougueiros. Somos pessoas, né? Mas eu fiquei sabendo, fofoca, mas eu fiquei sabendo que o cara correu pra cima do açougueiro com a faca. Eu não sei. E o açougueiro voltou com mais faca pra cima do cara, porque é um açougueiro, né? Então... Enfim, essa notícia a gente não conseguiu apurar com a polícia, então a gente não vai falar dela exatamente. Mas assim, existem bons profissionais e maus profissionais, existe o bom pedreiro, o mau pedreiro, então não dá para julgar pela profissão. Mas aqui, o G1, que é da Globo, ele fez um levantamento aí sobre os dados da saída temporária e principalmente essa de 2023, né, que foi a mais recente, essa de fim de ano. Ela beneficiou aí aproximadamente 52 mil presos. 52 mil presos foram liberados. Desses 118 mil, 52 foram liberados. Dos quais 49 mil voltaram dentro do período estipulado, cumpriram ali exigências, mas 2.600 não. Então, assim, 5% do total. Então, à época da aprovação, o relator do texto na Câmara, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, ele se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para votar e ele defendeu a proposta do final da saidinha. Abre aspas aqui a fala dele. As estatísticas demonstram o aumento do número de ocorrências criminais nos períodos posteriores à concessão das saídas temporárias, atreladas a datas comemorativas como, por exemplo, Dia das Mães e Natal. Ademais, uma grande quantidade de presos aproveita a oportunidade dessa modalidade de saída temporária para se evadir do cumprimento de sua pena. O que ele está falando aqui? Que alguns fogem, somem, não voltam. Já tem um plano traçado ali para quando tiver a saidinha. Às vezes não tem nem mãe e sai no Dia das Mães para... aqui nesses 2.600 aqui, ele fala assim, que desses, né, não voltaram, e alguns outros que voltam, eles também cometem algum tipo de crime. Então você tem um aumento da criminalidade nesse período. Essa é a justificativa dele para dizer que é para acabar com tudo. Mas em nota aqui divulgada à época da aprovação do projeto, 66 entidades, incluindo o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, um nome muito complicado para mim, eu nem sabia que existia, IDDD. Essa nota, né, com essas 66 entidades, divulgaram aí uma nota avaliando a mudança na lei, dizendo que ela vai trazer um enorme impacto financeiro para a União e para os estados e vai agravar ainda mais o índice de violência. Esse enorme impacto financeiro é porque, assim, se eles estão fora ali 10 dias, são 10 dias que o estado não está precisando colocar dinheiro ali em alimentação, em cuidados, em outras coisas. Mas aí, em contrapartida, o que são 10 dias o estado gastando para no valor de uma vida. Aí você tem essas questões, que é isso que eu falo, é extremamente complicado, porque a gente... É complexo. A gente não está falando assim, só de crimes que foram leves, a gente está falando de pessoas que estão em regime semiaberto. Pode ser alguém que cometeu um crime grave e à medida que a pena foi progredindo, às vezes ali dentro ele demonstrou um bom comportamento, ele ganha essa liberação. A gente sabe que no Brasil a pena máxima são 30 anos, se você já cumpriu ali 1/3, você tem acho que se não me engano, uma nova reavaliação e você pode passar para o semiaberto, ter esse tipo de coisa. Então, você tem ali essa questão do semiaberto já com 1/3 da pena. Então, é o que eu falo assim, é muito complicado porque você não tem só fala boas pessoas, é complicado nesse ponto, mas você não tem só pessoas que cometeram crimes leves, então você tem pessoas que cometeram crimes graves, que estão ali dentro há um determinado tempo, e grande parte aqui que eles falam assim, vai agravar ainda mais os índices de violência. Esse agravar que eles falam é dentro das prisões, revoltas, motins, esse tipo de coisa. Aqui também existe a questão de que o sistema penal brasileiro, ele
A gente sabe que ele não é dos melhores. Assim como vários outros sistemas. Ele é falho, onde assim, tem uma célula que é projetada para ter 10, tem 50. Aí o povo fala assim, mas tem 50, por que cabe? Não, existe não. O que é humano, ali da pessoa estar no espaço dela, deitada, que é para que ela se mantenha humana. Ela fala assim, não vou ter contato com o mundo externo ali, mas estou aqui dentro não para ser tratado igual bicho. Se você coloca 50 ali, vai espremendo, aquilo ali vira um caldeirão, chega uma hora que explode. Também não dá para... Não é tratar como animal. Não é tratar como animal, porque dentro desses 50 ali você tem esse cara que roubou o pão e está preso, ele está junto com alguém que cometeu um crime grave. Então você vai misturando ali e a tendência é que se torne uma coisa só. Um pandemônio, né? Como os antigos gostam de. Então, assim, há toda uma discussão que ela tem que passar não só pela questão da saidinha, mas pela questão de melhorar o sistema penitenciário, o sistema judicial. A gente vê, às vezes, uns casos que a gente fala assim, pô, que legal isso aqui. De policiais que foram chamados, um cara tinha roubado, isso já tem um tempo já, acho que foi 2017. O cara tinha tentado roubar, ele passou no supermercado, só que passou o cartão dele de vale alimentação, a prefeitura não tinha depositado o dinheiro, ele era para sair naquele dia, ele não tinha comida em casa. No desespero ali, ele pegou a sacola e saiu correndo, o dono chamou a polícia prendeu o cara. Ele explicou a situação dele, a polícia virou, foi lá, pagou pela compra dele, posteriormente ele falou assim, eu pago vocês depois. Então assim... É raro, mas acontece. É raro, mas acontece, mas é um caso assim, entenderam o lado humano do cara, falou assim, pô, eu vou pegar esse cara, que só quer levar comida pro filho, pra esposa, não me engano, a esposa dele estava grávida, eu lembro que era uma sacola de comida. Da mesma forma, o policial que foi lá fazer a abordagem tem família em casa. Né? Então, ele colocar a mão na consciência. Ele não sacou uma arma, ele não roubou caixa, ele não fez nada. No desespero, ele saiu ali correndo. Existe uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, a gente não sabe do que uma pessoa é capaz até que ela seja rei por um dia ou passe fome por uma semana. E passar fome, passar necessidade é uma coisa que te leva a pensamentos. Eu já passei dificuldade na vida. Sim. Então, assim, você sabe que à medida que você vai passando dificuldade, você não vê a luz no fim do túnel, você começa a ter pensamentos mais loucos. Tem algumas pessoas vão adiante, outras não, mas depende muito da pressão que você tem sim. Se você tem uma família para recorrer... É pior ainda. Quando você não tem, né? Você não tem uma família. Porque quando você tem uma família para recorrer, pô, não, eu tô passando dificuldade, mas eu posso ligar para um irmão, para um amigo, eu posso falar assim, cara, me empresta 20 conto, alguma coisa. É uma coisa. Agora, quando você não tem nada, esse cara era ali a fonte da família. Pô, ele trabalhou, ele estava com cartão, era para ser o dinheiro dele. Chegou na hora de passar, no dia do pagamento dele, não tinha. Aí esse cara, se ele vai preso, eu acho assim, pô, esse cara tem o direito até a saidinha. Esse cara ele não vai cometer um crime, ele vai sair, ele vai começar a procurar emprego, ele vai buscar uma nova fonte de renda, ele vai fazer algo para nunca mais estar ali. Para nunca mais estar ali. Enquanto outros são né, esse que matou o policial, ele não foi no desespero, ele estava armado, né? Ele dá um tiro na cabeça do policial e o policial cai morto no chão. A cena acabou viralizando, é muito triste. Pegando o gancho dessa questão diferente ao Estado, aos gastos, a gente está aí com essa semana completa de notícias, assim, que mexe com o bolso do brasileiro. Teve esse reajuste aí que estava para sair e não vai sair, e agora voltou o seguro DPVAT. O querido DPVAT. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana projeto de lei que prevê o retorno, mas já foi aprovado, do seguro para as vítimas de acidentes no trânsito, o DPVAT. E todo mundo sabe que não funciona também na maneira que deveria. O imposto foi extinto em 2019, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro. Com a possível retomada proposta pelo Executivo, que ainda depende da aprovação do Senado, o DPVAT passará a se chamar Seguro Obrigatório para a Prevenção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o SPVAT. Só mudou o D pelo
Eu nunca entendi onde que é o D desse só coisa aí. mudou uma letra, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Mas a gente, de novo, focando em falar isso, a gente torce para que seja algo que realmente funcione. É terrível você sofrer um acidente de carro, recorrer ao seguro de PVAT e não ter o amparo que às vezes você precisa, né? E de acordo com a Caixa Econômica Federal, acha que administra uma das indenizações. É o pagamento referente a danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Também se estende para acidentes que envolvam a carga dos veículos, né? Pessoas transportadas ou não por eles. A indenização... Aqui só dando uma explicação, tipo, um caminhão caiu, algo do caminhão e bateu num carro, num carro não, mas ele bateu ali numa pessoa, até bateu no carro e machucou a pessoa. Então, assim, esse que é a questão. A carga, não é só o veículo, mas a carga de um cano, que nunca passou aí na estrada, você para de um lado no caminhão daqui, você está carregando manilha, que você tranca todo. Manilha, madeira, tubo. Se você já assistiu Premonição, você sabe o que eu tô falando. Você tá atrás do carro de madeira, já há o medo. Ontem, não, que eu tava vindo pra cá, eu tava subindo o viaduto, tinha um caminhãozinho repleto de tubo, metálico. Eu dei distância de 2 carros. O pessoal buzinando atrás, eu falei, não vou me arriscar não. E assim, a indenização tem como finalidade, né, de amparar as vítimas dos acidentes de trânsito de todo o território nacional, não importando quem seja o culpado pelo ocorrido. O SPVAT não irá cobrir danos materiais relacionados aos veículos. Então, se você bateu seu carro quebrou um para-choque, quebrou um capô, amassou a lateral, o problema é seu. Seguro obrigatório, né? Seguro obrigatório continua obrigatório. Apenas danos pessoais, de acordo com os 3 segmentos principais. É que a gente vai falar quais são os requerimentos para você, caso se envolva em alguma coisa, faça o pedido do DPVAT. O primeiro deles é para despesas de assistência médica e suplementares. Ou seja, pagamentos para cobrir despesas realizadas pela vítima em consequência do acidente, incluindo despesas médico-hospitalares em caráter privado, fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses e outras medidas terapêuticas prescritas pelo médico ou pelo fisioterapeuta. O que seria realmente, se funcionasse, seria bom porque... Eu conheço caro. Eu conheço pessoas que sofreram acidentes, às vezes acidente bobo, e tem problema no tornozelo, no pescoço, e dependeu do próprio bolso para fazer a fisioterapia. Aí você vai depender de um médico ali estipulado por eles para poder fazer a avaliação também. Um outro caso é no caso de invalidez permanente. Vai ser concedido àqueles que tiveram, em consequência do acidente, uma perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão quando esgotada a possibilidade de recuperação. Então, foi para a fisioterapia no primeiro caso, não resolveu, entra aqui com o caso de invalidez permanente e aqui de acordo com o DPVAT que vai arcar com isso. Provavelmente antes, depois a pessoa vai ser encaminhada para um INSS. E no caso de morte, que é o terceiro, onde obviamente a pessoa que morreu não tem direito, mas há uma indenização concedida a herdeiros de vítimas fatais de acidentes de trânsito. E aí a gente sabe que não há valor que pague uma vida. Você tem, como falou do caso da Porsche, um cara que comete um crime, o filho da vítima não está vendo o culpado ser preso ou pagar pelos crimes dele indo para uma prisão. Ao contrário disso, ele paga uma multa para o Estado e o cara ainda tem que buscar uma indenização no qual provavelmente vai ser irrisório, vai ser pouquíssimo, como foi o caso de Mariana, Brumadinho, onde negaram os valores ali de indenização, se eu não me engano era 100 mil, porque o juiz julgou que era exorbitante o valor de 100 mil. Alguém que perdeu casa, perdeu família, perdeu carro, perdeu uma vida inteira. Então, já entra complexo. naquela parte de bons profissionais.
Bons profissionais, maus profissionais. É extremamente complicado toda essa questão aí. Assim, se o retorno for aprovado no Senado, ele passou na Câmara, né? Inclusive, ele foi proposto por um deputado do PT, né? Que está propondo, né, mais imposto. Então, se for aprovado no Senado, motoristas terão que contribuir anualmente para compor o fundo do SPVAT, assim como era feito antes da extinção dessa cobrança. Vai ter que pagar de novo o IPVA, licenciamento e o DPVAT. Né? E os valores do DPVAT ainda não foram estabelecidos. Eles serão definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Que aí a gente sabe que o seguro, quando é para cobrar de você, ele gosta de cobrar, ele é rápido para cobrar. Na hora de te pagar é muito, não, vamos ver isso aqui. Aí essa coisa, você tem que passar por um médico licenciado pelo seguro. Aí é complicado, porque você não sabe se aquele médico está realmente ali para te avaliar ou só para validar uma decisão da própria seguradora. Né? Assim, antes de ser extinto, acho que era R$ 35. Se voltar mais ou menos perto desse valor e realmente funcionar da maneira que todo mundo espera, é aceitável. Né? Acho que o problema do Brasil não acho assim, há um excesso de imposto. Eu acho que é a má utilização do imposto. Se a gente paga o imposto, mas você vai no hospital, cara, hospital show de bola. Você vai, né, acontece alguma coisa, você aciona, pô, é rápido. Show de bola. Escola pública, cara, ótimo. Mas a gente sabe que não é isso. Às vezes você vai num posto de saúde, a parede está suja, tá faltando. No último fim de semana, eu soube de um senhor tio de uma amiga minha. Senhor, ele deve ter uns 70 para 80 anos. Ele virou a noite sentado numa cadeirinha de plástico no hospital, esperando ali um atendimento com uma suspeita de AVC. Como é que você passa e vira a madrugada sentado numa cadeira de plástico, esperando um atendimento sem fazer exame com uma suspeita de AVC? Cara, isso é uma loucura. Eu lembro um amigo meu, há anos atrás, ele foi para um hospital sentindo uma dor. Ele falou assim, eu preciso passar, né, pelo atendimento, mas ele falou assim, senta aí e espera. E ele falou assim, cara, eu tô tendo um infarto. Eu sei que eu tô tendo um infarto. O médico falou que não, senta aí e quando for a sua hora, a gente te atende. Mas a hora dele tava chegando, hein? O problema é que a hora dele tava chegando. E aí, ele tinha um plano de saúde da empresa, né, de uma empresa de mineração. E ele falou assim, cara, eu tenho um plano de saúde. Ele deu uma carteirada no médico ali do SUS. E aí, na hora que o cara viu que ele tinha um plano de saúde de uma empresa grande, o médico atendeu ele, realmente ele estava tendo um infarto, colocaram numa ambulância. Isso foi na cidade de Itabirito, mandaram ele para Belo Horizonte para ser atendido. Outra pessoa que estivesse ali, não tivesse a petulância de dar uma carteirada do plano de saúde, ou não tivesse um plano de saúde, podia ter morrido ali. Então, assim, se a gente paga o imposto, você vê, cara, esses países, Suíça, esses outros países, eles pagam uma carga de imposto absurda. Mas eles têm as coisas. O que falta pra gente é um bom uso das coisas. A gente paga imposto. Fundão eleitoral, cara. Tira do seu dinheiro, não tira do meu. Então, aqui... Agora, falando em DPVAT, a gente tem uma outra notícia aqui que ela é até boa. Ela é boa, assim... Rápida, autoexplicativa. Que é aqui a rematação houve um leilão de um trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. E ele foi rematado por uma nova concessionária hoje, quinta-feira, dia 11.
durante um leilão realizado em São Paulo. O consórcio vencedor é o consórcio Infraestrutura MG, que é representado pela corretora Necton Investimentos. Houve aí uma interessante nesse caso, que além do o leilão, na verdade, previa ali que tipo quanto de existe a tarifa atual, quanto você pode abater do motorista para Qual desconto, né? qual desconto você pode dar? Né? Houve quem desse 1%. É lógico, porque o pessoal pensa assim, bom, eu vou pegar o que já está funcionando, ninguém está reclamando, ninguém está fazendo passeata, carreata, vou manter. Mas a Necton propôs 11,21%. Perfeito. Para quem mora em Cristiano vai ser maravilha, porque olha só, antes da entrada para os sítios, fazendas, a entrada de Cristiano que é ali perto, coisa de 2 quilômetros. O pessoal que sai de lá para Lafayette, vem na festa toda hora, você vai e volta para nada. Então, assim, 11%, né? 11,21% na tarifa. O trecho ele já é pedagiado, tá? Não vai ser introduzido um pedágio. Lá já tem o pedágio. Também porque o governo está introduzindo tanta coisa na gente ultimamente, tá? Até difícil você tomar água. Nesse caso ele já tem o pedágio e a antiga concessionária fala assim, cara, eu não quero mais, vou devolver. Sabe, tipo, você comprou uma blusa, chegou em casa, no seu espelho já não fica tão bom quanto na loja, eu vou devolver. Eu acho que depois, meio que isso. Acho que depois que aquela carreta de pedra tombou, aquele pedágio ali, eles deram uma animada. Aí devolveu, falou assim, olha, não quero mais. Então, aqui, ele passou pelo novo processo de licitação, a concessionária antiga do grupo Invepar pediu para devolver a concessão devido a problemas financeiros. Quem nunca no Brasil, assim, até a galera tá mal das pernas. Mas o novo contrato prevê a administração da rodovia por 30 anos. Amém. O trecho negociado mede 232 quilômetros e deve receber 8,7 bilhões em investimentos, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O montante aí vai ser aplicado em 164 quilômetros aproximadamente de duplicação, 42 quilômetros aproximadamente de faixas adicionais, 15 quilômetros de vias marginais, 14 quilômetros de ciclovia, 8 passarelas, 57 pontos de ônibus, 5 postos da Polícia Rodoviária Federal. Então a cada 200 e poucos metros, assim, você vai ter, mais ou menos a cada 60 quilômetros vai ter um novo posto. Isso minhas contas erradas. A cada 50 quilômetros aproximadamente você vai ter um posto da Polícia Federal e um ponto de parada de descanso para motoristas profissionais. Aí é só falar que esse trecho aí, essas cidades que vão ser beneficiadas por essas obras são Juiz de Fora, Belo Horizonte, Itabirito, Ouro Preto, Nova Lima e Conselheiro Lafayette, aqui onde estamos. E a expectativa do governo é que o projeto gere 73 mil empregos direta e indiretamente. A vencedora do leilão deve apresentar um plano de transição que vai ser executado junto à antiga concessionária para que não haja interrupção. Então eles vão trabalhar ali juntos para que nada muda tudo, mas não muda nada. Né? É bom que, se Deus quiser agora, que esse trecho Lafayette, Congonhas, Belo Horizonte tenha uma melhora, porque é acidente toda semana. Tem semana que é acidente todo dia, carreta batendo com carreta, batendo com carro de passeio, matando família, matando gente. Tá, então, também de novo. O pessoal pega essa estrada, essa 040, de jeito. E agora, Júlio, no finalzinho aí, né? A gente já alongou demais. Vamos para notícia boa, né? Nos alongamos demais. Mas a gente tem uma notícia boa para encerrar aqui, nossa última notícia de hoje. Vou colocar aí para vocês na tela. Ai, que bonitinho. Não é o bombeiro não, tá, gente? É o tucano na mão. Olha para vocês aí. O Corpo de Bombeiros em Barbacena salvou uma ave silvestre que estava presa
Uma linha de pipa. Olha só, linha de pipa. O mundo é cruel, né? O papagaio pegando papagaio. Essa foi boa. Essa aí foi boa. Mas essa vale o like, hein? Essa vale o like e a sua inscrição. Então, aí, o Corpo de Bombeiros Militar em Barbacena realizou na manhã dessa quinta-feira o salvamento de um tucano, que não é o Aécio, que estava preso em uma linha de pipa aí no alto de uma árvore. Isso ocorreu no bairro Romã. E os militares se pararam com o animal, correndo grave risco de vida, agitado e agressivo. Um tucano bravo deve ser interessante. Deve ser. Eu nunca vi. Né? O bico dele é próprio para quebrar casca de árvore. Né? Se te der uma bicada na mão, quebra os seus ossos. Então aí a equipe utilizou técnicas de salvamento em altura, conseguindo salvar o animal com sucesso, apesar de a árvore ser alta e de grande porte. Após o salvamento, a ave foi encaminhada para a Clínica Veterinária Latimia, parceira dos bombeiros na cidade, a qual ficou responsável pelos primeiros socorros e demais cuidados para a sua recuperação e retorno à natureza, onde ele vai poder... Finalmente os bombeiros não foram chamados para resgatar o gatinho que estava na árvore. Agora era um tucano. Era um tucano estressado, preso no papagaio. Pois é. Sorte, assim, aqui não fala, mas aparentemente não tinha cerol, senão poderia ter sido o fim do próprio bichinho. Então, pelo menos uma notícia legal para finalizar, que acho que todas as outras aqui foram meio pedrada. Tirando o pedágio, que é legalzinho. Esperando que seja bom também. Né? Esperando um descontinho, tá bom, né? Descontinho de 11%. 6 e... Eu acho que era 5,35. Ele já tinha aumentado? A última vez que passei ele foi 5,35. 6,30, 11%, 69 centavos. Fiz conta de cabeça, mais ou menos isso. 69 centavos de desconto. Então 6,30 ele vai aí para uns 5 e... Quanto que é 6,30? Ele vai para uns 5,70 mais ou menos. Tá bom. Volta para o preço quase antigo ali. Então, aí vamos... Óbvio que com esse tanto de obra, pode preparar para engarrafamento, para algumas coisas, mas é lógico que não vão fazer as obras todas de uma vez, ao contrário do que a gente tem visto dentro da cidade. Isso aí a gente vai falar em outro momento, né? Mas é interessante essas obras, essas coisas, para viabilizar realmente ali uma melhora no trânsito e a melhora cara, ficar preso em trânsito. Quando chove, então, que a obra continue fluindo para quando terminar, tem que ser. Choveu, não alaga. Mesmo assim, se for para alagar, que alague pouco, né? Pelo amor de Deus, coisa assim. Caos todo. Principalmente as duplicações que fluem ali melhor. Viaduto também, quando ficar pronto. Os postos da polícia também é interessante, porque reduz ali a da galera que vai chutado. Então, são coisas boas. A região tá com grandes chances aí de melhorar ao longo dos anos, porque não só por isso, mas em relação às UPAs também que a gente falou ontem, se você não assistiu o episódio de ontem, tentar a cidade. Eu participei de um encontro ali, uma reunião com um dos secretários de desenvolvimento do Zema, e ele disse que... Que chique, garoto! Pois é. Ele disse que o governo federal, o governo estadual, tem muita esperança num desenvolvimento tecnológico de Conselheiro Lafayette. Que Lafayette, de acordo com eles, tem ali tudo, né, para deixar de ser aquela cidade dormitório que foi e ainda existe um estigma disso, mas para que Lafayette se torne um polo tecnológico da região, pela sua localização, pela quantidade de empresas que tem aqui, e eles estão apostando muito, muito nessa questão, e vale a pena, né, a galera que está aqui procurar saber. Tá rolando umas coisas aí do governo estadual de verba para desenvolvimento, para novas empresas. A gente pode
em um momento também trazer essas informações para você que é empresário, é legal saber uma verba aí. Mas Lafayette, de acordo com o governo estadual, eles têm essa esperança que aqui se torne um polo tecnológico e industrial. E eu acredito que tem essa possibilidade mesmo. Bom, finalizamos aqui o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve, deixa um comentário com a gente, compartilha Com os amigos, manda pra tia, pro avô, pra vovó, pro cachorro, manda pra todo mundo. Para todo mundo. Deixe seu feedback positivo aí, ou negativo também, seja lá o que for. Com certeza. Deixe sua crítica. E a gente vai estar aqui fazendo pra isso da melhor forma. É isso aí. Até amanhã. De segunda a sexta. E eventualmente estaremos ao vivo aqui, 9 horas. Até mais.